Olá, eu sou o Dr. Ian. Hoje eu quirei te atender. Qual o seu problema? O que você está sentindo? A inteligência artificial, ela vai substituir os profissionais da saúde? Por duas razões, eu creio que não. Primeira razão, e a mais importante de todas: ninguém gosta de ser cuidado por uma máquina. Então, quando a gente está num aplicativo de banco, um aplicativo de compras, é comum a gente sentir falta do contato humano. E quando se pensa no processo saúde e doença, esse contato humano ele é ainda mais importante. E segundo aspecto, que eu penso que é um aspecto positivo, muito importante, são as nossas entidades de classe. Creio que jamais, os conselhos de classe, como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Farmácia, vai permitir que uma máquina nos substitua, por questões trabalhistas mesmo, Então, a busca do conhecimento que foi feita ao longo de uma formação de uma pessoa não poderá ser substituída por uma máquina. As pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Neste último episódio da temporada, o nosso entrevistado, Hugo Fernandes, docente do Campo São Paulo, vai falar sobre como a inteligência artificial pode ser usada na área da saúde. Ele também está à frente de um projeto promissor, uma inteligência artificial que pretende auxiliar os profissionais na tomada de decisão de casos complexos. E ao longo do episódio, chamamos a inteligência artificial de IA para facilitar na nossa conversa. Não estranhe, tá bom? Usos da inteligência artificial na saúde. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Professor, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Ciência. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre o seu currículo, sua experiência aqui na Unifesp. Obrigado pelo convite, por estar aqui no Pode Ser Ciência, é um prazer enorme. Falando um pouquinho de mim, eu sou enfermeiro por formação, sou formado há um pouco mais de 20 anos, sou especialista em saúde pública, aqui também pela Unifesp, fiz mestrado e doutorado aqui na casa e hoje eu sou professor aqui do Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista de Enfermagem, na Unifesp, e nos últimos 10 anos, logo depois do meu doutorado, eu tenho me dedicado a estudar violência e principalmente as tecnologias para a cultura de paz. Porque não adianta a gente só estudar a violência e não buscar alternativas para minimizá-la. Professor Hugo, como que a inteligência artificial pode servir de apoio aos profissionais da saúde em atividades administrativas e práticas? E em quais especialidades ela pode auxiliar? Ela pode nos ajudar, enquanto profissionais de saúde, em várias áreas, como, por exemplo, no gerenciamento adequado de leitos dos pacientes, isso na área administrativa. Na área clínica, pode ajudar muito no diagnóstico e também no auxílio na tomada de decisões e, inclusive, na humanização do cuidado. À medida que um profissional de saúde pode planejar com mais clareza um processo, uma linha de cuidado, traçar um projeto individualizado, ele está humanizando o cuidado. Arrisco a dizer que praticamente todas as especialidades da área da saúde, tanto na área biomédica e outras áreas correlatas, como psicologia, etc., a inteligência artificial poderá nos ajudar, tanto na questão do diagnóstico, auxílio na tomada de decisão, em qual o melhor tratamento, então qual a evidência mais segura em termos de tratamento e como individualizar aquilo para aquela pessoa. A gente recebe perguntas dos nossos seguidores e a Cristiane quer saber, justamente nesse ponto, como que a inteligência artificial pode ser aplicada. Ela quer saber em relação aos estudos científicos na área da saúde. A gente percebe tanto aspectos positivos, como, por exemplo, redução de tempo, tomada de decisão mais assertiva, registros de informações com mais segurança, sem perda de informações, mas a gente também encontra na literatura aspectos negativos. E um deles que eu ressalto para você, Cristiane, e para os demais que estão nos ouvindo, é que a inteligência artificial ela ainda pode causar um pouco de segregação. Já tem estudos apontando que o letramento que nós
fomos adquirindo ao longo da vida, ao longo do tempo, como, por exemplo, o letramento racial, o letramento em relação à população LGBT, então sobre direitos humanos. Este letramento, a máquina às vezes não consegue, ou ela não tem um letramento tão aguçado, tão delicado, podendo inclusive causar dificuldades de acesso, né, a algumas populações mais vulneráveis. Por isto que hoje o que se tem feito, o que se tem estimulado muito, é fazer o treinamento de máquinas, né, então o machine learning, né, levando em consideração grupos vulneráveis. E nós, profissionais de saúde, aprendemos a dar mais atenção para esses grupos e buscar um cuidado mais adequado para eles, mas a máquina ainda não. Ela ainda gera respostas que podem ser muito generalistas e não atender às necessidades de grupos especiais. Continuando aqui com as perguntas dos nossos seguidores, a Caroline, ela quer saber se a inteligência artificial ela sempre vai precisar de um ser humano para fazer a programação e os ajustes. Caroline, penso que não. A inteligência artificial, especialmente a inteligência generativa, tem aí seres humanos, pessoas por trás. Mas eu vou ser honesto com você. Eu tenho um pouco de medo quando ela ficar totalmente autônoma da gestão desta informação e principalmente a possibilidade da máquina treinar outra máquina. Porque, enquanto seres humanos, nós temos vários mecanismos que nos regulam, né? Então, como, por exemplo, o nosso superego. Então, a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente tem limites que foram criados ao longo da nossa formação enquanto seres humanos. A máquina não tem. Então, pode ser que esta automação completa não seja apropriada. Então, hoje é importante que nós tenhamos os profissionais por trás dos modelos de linguagem para que se haja uma curadoria. Todas as áreas, né, elas evoluem muito, mas a questão da saúde que você está lidando com a vida e tá sempre essa máquina atualizada para poder atualizar as outras, né, de uma forma segura, é complexo que é pensar nesse sistema, né? Quando nós pensamos somente em tratar dados, talvez uma máquina possa treinar a outra, mas quando se for realizar cuidados, não. Como assim, Hugo, tratar dados? Eu vou falar da minha área, tá? Eu atuei durante muito tempo na área de vigilância em saúde. E na vigilância nós lidamos com muitos dados de informação de notificação compulsória, por exemplo. O dado bruto, então, por exemplo, a quantidade de pessoas vítimas de violência sexual em São Paulo, as características dos agressores, qual é a faixa etária, essas informações podem ser geradas a partir de uma máquina treinar outra para coletar esses dados. Ok, são dados que não vão implicar diretamente no cuidado daquela pessoa, vão implicar na tomada de decisão de um gestor público, por exemplo, onde ele vai colocar uma nova delegacia de proteção à mulher. Mas a máquina treinar outra máquina para cuidados, aí isto já pode ser extremamente delicado, aumentando o risco de eventos, de complicações para o usuário. Então, porque talvez esteja substituindo a autonomia humana. Hoje a gente vê que as pessoas usam muito as ferramentas de busca procurando por questões médicas, perguntar, eu tô com esses sintomas e pergunto pro buscador ali o que pode ser. E isso para um público leigo é perigoso, né? Principalmente nas questões de procurar um diagnóstico para alguma possível doença. Qual que é a importância de ter uma regulamentação da IA, principalmente para esses casos do uso da IA por um público leigo? Desde quando o mundo é mundo, a gente busca respostas rápidas para os nossos problemas de saúde. Era assim quando era enciclopédia, depois, com o advento da internet, o Google virou um grande buscador de informações e hoje a inteligência artificial, o ChatGPT, Gemini, a inteligência artificial generativa. Então, olha, a pessoa chega na consulta e fala, olha, eu procurei na internet e vi lá que a sertralina é muito bom para o meu caso. Então, aí é onde entra o profissional humano. Veja bem, a internet deu uma resposta generalista, dizendo que a sertralina pode ser útil para o seu caso. Porém, você tem algumas outras coisas que a internet não sabia. Você tem, por exemplo, obesidade, você está me relatando, sei lá, um quadro de uma mania, né, de um quadro de euforia, e que talvez o uso da sertralina para você não seja apropriado.
Então, para você talvez seja o mais apropriado um outro antidepressivo. Percebe que a internet ela vai dar uma informação que muitas vezes pode estar certa, mas em muitas vezes estará errada, e que a análise de um profissional vai continuar sendo necessária. E aí eu entro também com aquela afirmação que eu disse logo no comecinho da nossa entrevista, a presença das entidades de classe. Elas são reguladoras, então à medida que ela exige, por exemplo, uma receita assinada e carimbada por um profissional de saúde para dispensar um antibiótico, é atribuir a este profissional a tomada da decisão. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A Organização Mundial da Saúde publicou um relatório com algumas ressalvas sobre o uso da IA, como a precisão das informações geradas por IA e também sobre o anonimato dos pacientes. Nesse ponto, as pessoas elas precisam ser informadas antes do atendimento ou até mesmo numa criação de banco de dados de que a IA faz parte desse processo e a pessoa precisa consentir, antes do atendimento médico, e se tem como garantir o anonimato do paciente. O sigilo das informações é algo que toda IA deve levar em consideração. Especialmente nós da área da saúde lidamos com muitos dados, muitas informações. Primeiro, nós já temos um regramento para isto, aqui no Brasil, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, este já é um primeiro aspecto que deve ser levado em consideração ao criar qualquer modelo de linguagem. Segundo, nós temos, em geral, uma IA, antes dela ser comercializada, utilizada, ela precisa passar por avaliação com especialistas, com juízes, que nós chamamos, com experts daquela área. E aí algumas sugestões de melhorias podem ser implementadas. E por se tratar quase sempre de pesquisas, ela vai ter que atender às normativas éticas das pesquisas envolvendo seres humanos. Isso é uma coisa extremamente séria, então que se protejam esses dados. E sim, é possível gerar dados anônimos, sem identificação do paciente. Quais são os maiores desafios na implementação da inteligência artificial em larga escala na área da saúde no Brasil? Seria, por exemplo, a falta de infraestrutura, custo, regulamentação ou algum outro fator? Esse é um ponto nevrálgico em relação à inteligência artificial no Brasil. Eu diria que no mundo todo, mas no Brasil em particular. Eu acho que o maior problema ainda é a infraestrutura, Então, de estabilidade de rede, estabilidade da energia elétrica, de local para poder colocar equipamento. O custo, eu penso que talvez não seja. As tecnologias ainda de ponta são caras, porém, com a própria disputa de mercado, então dos fabricantes, a gente já tem conseguido encontrar dispositivos que possam ser facilmente substituídos com um custo um pouco mais baixo. E a outra dificuldade é a ausência de regulamentação. Nós não podemos fazer uso da inteligência artificial ao bem querer, porque cada pessoa tem valores diferentes. Tem limites diferentes. E aí eu corro o grande risco de ficar à mercê de uma ideia, às vezes mirabolante, de uma pessoa e que pode fazer mal para centenas de outras pessoas. Eu fico pensando nessa dificuldade, de você ter um sistema e você não ter uma lei maior para regular essas questões e depois quando tiver uma lei para regular tudo isso, vai ter que ajustar novamente o sistema em base dessa lei. É andar com um projeto, com uma lei que nem existe ainda. É trocar o pneu do carro com ele em movimento. Porque se eu não tenho, neste momento, uma regulação e a tecnologia já está aí, já está sendo implementada no mundo inteiro, corre o grande risco de quando eu estiver com um modelo de linguagem já pronto para ser implementado, por exemplo, no SUS, quando a legislação ficar pronta, eu ter que modificar totalmente um projeto porque ele não atende à legislação de forma adequada. O que nós estamos fazendo hoje? Qual é a legislação sanitária sobre o uso da tecnologia? Qual é a legislação da farmácia em relação ao uso de dados? E aí, daqui a alguns anos, 2 anos, surgir um regramento mais específico sobre isso, eu corro o risco de já ter produtos que precisarão sofrer grandes alterações para atender a uma legislação que já poderia, já estar aí sendo implementada. Você está à frente de um projeto que envolve o uso da inteligência artificial. É o Centro de Inteligência Artificial para Vigilância e Auxílio em Decisões de Casos Complexos de Violência Interpessoal em Populações Vulneráveis. Você pode falar um pouco sobre esse projeto,
Como que surgiu a ideia de criação e para quais profissionais da saúde ele é voltado? Ele surgiu de duas interfaces. Primeiro, da minha experiência profissional e depois da área acadêmica. Desde o ano de 2003, é obrigatório por lei que um profissional de saúde notifique formalmente a vigilância em saúde de todos os casos de violência. E durante a minha prática, eu percebia uma grande quantidade de incompletudes. Recebíamos fichas de notificação que impossibilitavam a investigação do caso. Isto gerava para a gente um grande desconforto, que por mais que você treinasse os profissionais em relação ao preenchimento da ficha de notificação, essas fichas continuavam vindo com incompletudes. Outra coisa ainda dentro da prática clínica é que nós percebíamos que muitas vezes a vítima de violência era atendida na unidade básica de saúde, porém os desfechos, os encaminhamentos adotados não seguiam a linha de cuidado traçada. Por exemplo, uma criança vítima de violência doméstica, ela precisa, além de ser atendida pelo profissional, o caso precisa ser encaminhado ao conselho tutelar mais próximo. E muitas vezes isso não acontecia, né? Então, por que esses encaminhamentos não são feitos, sendo que existe uma linha de cuidado já bem traçada para isto? E investigando, aí trazendo a ciência, né? Então, quando eu ingressei na academia e comecei a fazer pesquisas voltadas à violência, a gente começa a entender alguns dos motivos. Um dos problemas é o tempo. O tempo de consulta de um profissional de saúde numa unidade básica gira em torno de 15 minutos. Então, em 15 minutos, você tem que atender a vítima, você tem que atender às suas demandas de saúde e realizar a notificação compulsória. Uma notificação é um papel, é um documento, então eu priorizo, geralmente, a pessoa. E está certo, tem que priorizar o tempo, o uso do tempo, de forma racional para que haja o atendimento adequado para a pessoa. E muitas vezes o profissional de saúde até fazia os encaminhamentos de forma correta, mas não registrava, dando aquela impressão de que o tratamento foi equivocado ou que não se seguiu a linha de cuidado traçada. Outra coisa que a gente percebia, já por meio das pesquisas do nosso grupo de estudos, as linhas de cuidado para pessoas em situação de violência, por mais claras que elas fossem, elas não lidavam com situações de complexidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma linha muito clara para profilaxia, para cuidados, né? Então, da mulher vítima de violência sexual. Então, eu tenho profilaxia para as ESTs, tenho a contracepção de emergência, eu tenho aborto nos casos previstos na lei. E quando esta mulher tem 14 anos, é preta e mora na periferia de São Paulo, onde o encaminhamento, por exemplo, a um hospital de referência em saúde da mulher ficaria inviável, porque ela teria que pegar 3 conduções para poder chegar a uma unidade de referência. Então, foi diante desses casos complexos que nós resolvemos pensar no modelo de linguagem que pudesse facilitar o cotidiano dos profissionais. O nosso modelo de linguagem não pretende, em hipótese alguma, substituir ninguém, apenas auxiliar o profissional na vigilância do caso, com um preenchimento mais rápido da ficha de notificação compulsória e ajudar, diante desses casos complexos, onde há cruzamento de informações, que ele tome a conduta mais assertiva para aquele caso. E a proposta é que nosso modelo de linguagem possa ser utilizado por qualquer profissional, seja médico, enfermeiro, psicólogo, assistentes sociais, que esteja em atendimento da vítima e que possa tomar uma conduta rápida, assertiva e com menos incompletudes durante a notificação compulsória. A intenção é que esse projeto ele seja disponibilizado para o atendimento no SUS, né? Tem uma expectativa de quando que ele vai ser finalizado? O projeto ele tem duração de 36 meses, a primeira etapa, porque ele provavelmente será um projeto mais longitudinal e ele terá uma segunda e uma terceira etapa. A gente espera que essa primeira versão fique pronta até o final de 2026 e aí gradualmente a gente vai abrindo para outros estados, outros municípios, de acordo com o interesse, né, da utilização ou até o próprio país. Aí, para uso geral no país inteiro, o sistema precisa sofrer grandes mudanças, porque cada estado tem linhas de cuidado diferentes. Para o uso de forma ampla no Sistema Único de Saúde em todo o território nacional, eu preciso fazer uma alteração do modelo de linguagem. E isto, com certeza, levaria um pouco mais de tempo. Então, seria um projeto mais a longo prazo.
mas a curto prazo, provavelmente até o final de 2026, a gente já tem um modelo para ser disponibilizado, ao menos aqui no estado de São Paulo. Professor, muito interessante esse projeto. Desejamos boa sorte e obrigada pela sua participação. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Juliana, também pela oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Usos da inteligência artificial na saúde. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E o spoiler é sobre a nossa próxima temporada. Estaremos de volta em agosto. Novos temas e pesquisas inovadoras. E continuamos contando com a sua participação. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/unifespoficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Alex Reipert, Jean Silva, Letícia Gualberto, Luiane Villefort e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.